Então, boa tarde a todos. Vamos dar início aqui à nossa reunião de 2 de dezembro. Hoje a gente vai discutir mais algumas atualizações de protocolos. É o protocolo de hemoglobinopatias e gravidez, é um protocolo mais genérico. Então, o Gui pode começar aí assim que você puder. Beleza. Boa noite a todos, meu nome é Guilherme, eu sou R2 de Ginecologia e Obstetrícia aqui no HC, e eu vou apresentar esse protocolo proposto aí para ser o protocolo de hemoglobinopatia na gestação aqui na nossa instituição. Eu fui orientado pelo professor Mário Dias Corrêa. Bom, então para introduzir aí, as hemoglobinopatias são, no geral, umas anemias normocíticas e normocrômicas. Nas talassemias, o VSM e o HCM pode até estar discretamente diminuído e os níveis de hemoglobina podem até ser próximos da normalidade. Na hematoscopia, a gente pode identificar os drepanócitos, né, que são as hemácias provenientes dessas hemoglobinas SS ou SC, ou as hemácias em alvo naquelas pessoas que têm o genótipo CC. Para lembrar aí da anemia falciforme, que é dessas hemoglobinopatias a principal, né, a mais prevalente no nosso meio, que a gente mais tem contato, a fisiopatologia da doença está associada à polimerização da hemoglobina S, que acaba deformando essas hemácias, gerando as hemácias em formato de foice, que são os drepanócitos. E isso vai gerar uma hemólise e uma vasoclusão crônica, e também aguda, quando a gente tem aquelas crises agudas. Aí, para ilustrar um pouco os padrões eletroforéticos, os tipos de hemoglobinopatia, então, o traço falciforme é aquela pessoa que é capaz de produzir hemoglobina A, mas ela também produz hemoglobina S. Ela recebeu essa informação só de um dos pais. No geral, essas pessoas são assintomáticas. Já a anemia falciforme é o paciente que tem a homozigose SS, então ela só produz essa hemoglobina S, que é o paciente que vai ter a doença mesmo. Aí tem algumas outras doenças mais raras, que tem, como a doença SC, que é um paciente que que recebeu de um dos pais a informação da hemoglobina S, de outra a informação da hemoglobina C, a doença da hemoglobina C, em que o paciente só produz esse tipo de hemoglobina, o traço de hemoglobina C, em que o paciente produz hemoglobina A, mas tem essa informação da hemoglobina C, e as talassemias, alfa beta talassemias e outras hemoglobinopatias mais raras que a gente tem menos contato. Aqui um apanhado geral do que a gente tem que fazer no pré-natal, né, em relação às consultas. Aquelas pacientes de baixo risco, que tem uma anemia com menos crises, com menos consequências, e consequentemente de mais baixo risco, a gente pode fazer consulta mensal no primeiro trimestre, quinzenal no segundo trimestre e semanal no terceiro trimestre de gestação. Já aquelas com alto risco, com uma anemia mais grave, com várias consequências da doença, a gente tem que ser um pouco mais acompanhar mais de perto e fazer esse acompanhamento quinzenal no primeiro e no segundo trimestre e semanal no terceiro. Os exames laboratoriais, a gente tem que ser um pouco mais rigoroso, porque, como eu falei, essas doenças têm consequências crônicas, né? Ela cursa com vasoclusão crônica, então a gente tem que acompanhar a anemia de perto, com hemograma completo, com reticulócitos mensalmente, acompanhar a questão do ferro, né? Cinética completa do ferro, acompanhar a função hepática, que pode ter também alteração por causa dessas doenças, TGO, TGP, bilirrubina, fosfatase alcalina, LDH e albumina. A gente tem que estar sempre atento com as sorologias. Esses pacientes têm maior predisposição a infecções, então a gente tem que rastrear VDRL, as hepatites, HIV, HTLV, CMV, Chagas, se tem história de transfusão mais antiga, o PPD, fazer urina rotina, urocultura mensalmente, avaliar a função renal com creatinina, ácido úrico, proteinúria de 24 horas no início, clearance de creatinina, exame parasitológico de fezes, ionograma e zinco. A gente precisa pedir um painel de hemácias naquelas que já tiveram transfusões, e a pesquisa de anticorpos irregulares, rastrear ISTs, gonococo e clamídia, fazer um eletro e um ecocardiograma, fundoscopia, pumbis direto e indireto, uma eletroforese de hemoglobina da paciente e do parceiro depois de cada transfusão, e acrescentar outros exames previstos para gestantes de risco habitual ou, obviamente, se ela tiver outro risco concomitante.
Alguns cuidados aí. Em vermelho são algumas sugestões novas, né? A suplementação universal de ácido fólico já é uma coisa implementada, inclusive nos adultos em geral com essa doença. Aqui a gente sugere não realizar a suplementação universal de ferro, fazer primeiro aquela avaliação, né, da cinética de ferro, ver se há necessidade, monitorizar rigorosamente a pressão arterial, monitorizar o ganho do peso materno, o crescimento uterofita e as condições do colo uterino, ter uma atenção especial para o risco de infecção urinária e doença periodontal. A gente tem que suspender a hidroxiureia e as terapias quelantes de ferro, que são os principais tratamentos aí crônicos, né, dessa doença nos adultos em geral, mas que na gravidez a gente não pode usar. A gente tem que avaliar a necessidade do AS, de acordo com o risco obstétrico, e a necessidade de profilaxia para tromboembolismo, também de acordo aí com a história prévia da paciente. E a gente tem que identificar e tratar rigorosamente as intercorrências, porque essas pacientes têm maior risco de evoluir mal. O Gui, aí como a gente faz no protocolo, acho que vale a pena a gente ir discutindo as mudanças. Essa questão aí da suplementação universal de ferro, realmente é importante deixar isso claro, porque às vezes a paciente tem um ferro elevado, às vezes é uma paciente que tem uma anemia crônica, que ela, durante muito tempo, ela recebeu ferro, ninguém investigou, então a gente não deve basear no valor da hemoglobina para fazer a suplementação, por isso que tem essa observação aí. Marina, quer fazer alguma observação aí a respeito dessas mudanças? Eu acho que quanto ao AS e a profilaxia de tromboembolismo, está claro também. Não, professor, acho que é só isso mesmo, né? Quanto à suplementação, vocês estão me ouvindo, gente? Estamos ouvindo, estamos ouvindo. Em relação à suplementação do ferro, por isso que é importante solicitar a cinética do ferro, né? Junto com os demais exames do pré-natal. Acho que o Gui falou bem, não tem mais nada a acrescentar nessa parte, não. Tá bom, beleza, pode seguir, Gui. Com relação à propedêutica fetal, então, a gente tem que fazer uma ultrassonografia precoce para datar, realizar ultrassonografias mensais a partir de 26 semanas para avaliar o crescimento fetal, o volume do líquido amniótico, e se a gente detectar um ciúro, a gente tem que reduzir o intervalo para quinzenal. Fazer uma Doppler velocitometria das artérias uterinas com 26 semanas e fazer o Doppler fetal quinzenal a partir de 28 semanas. Propõe também um mobilograma diário no terceiro trimestre e a realização de cardiotocografia semanal a partir de 30 semanas e um perfil biofísico fetal, se necessário. Quer acrescentar alguma coisa, professor? Não, a gente tenta fazer um protocolo assim de ultrassom, mas acaba que esse é um mínimo, né? Eu acho que a gente vai ajustando aí segundo a necessidade. Mas tá bem de acordo com o nosso protocolo de ultrassom. Depois... Professor, não estou te ouvindo. Pode seguir? Vocês estão me ouvindo, gente? Eu não estou ouvindo o Mário. Sim, estou te ouvindo, Gui. O foguetório do galo passar aqui. Está tendo um foguetório aqui em casa. Mas, assim, depois o que eu estou falando é que a gente tem um protocolo de ultrassom também, eu esqueci de conferir, mas depois eu vou conferir junto no protocolo de ultrassom se está semelhante para eles ficarem iguais, para não ficar muito diferente. Mas estou de acordo, pode seguir. Mário, pode perguntar uma coisa ou é melhor no final? Já, pode falar. Com relação ao Doppler de artérias uterinas e o Doppler fetal, você acha que justifica fazer só se tiver alteração de peso ou já pede de uma vez? Não, o que a gente usa como rastreamento é o peso mesmo, circunferência abdominal. Então, assim, se ele tiver crescendo dentro do normal, não tem necessidade. Eu acho que de fazer o Doppler, alterado, né? Fazer Doppler. Se ele tiver alterado, a gente passa a fazer. Tá Esse Doppler com artéria uterina com 26 semanas, a gente não tem feito ele mais de rotina, não. A gente faz no primeiro trimestre. Então, isso é uma coisa que tem que mudar. Tá. A gente faz no primeiro trimestre como rastreamento e faz na suspeita de ciúme para classificar lá nas categorias do Gratacos. Então, acho que ele realmente, isso aqui, quando eu for fazer o ajuste lá, segundo o protocolo atual de ultrassom, vou tirar. Às vezes deixa Doppler peso alterado, né? Isso. Ok. Pode seguir, Gui. Beleza.
Então, em relação às transfusões, as indicações absolutas, aí no geral, que também na doença do adulto, se a gente observar uma queda do nível basal de hemoglobina superior a 2 pontos, ou uma exacerbação sintomática da anemia. Uma hemoglobina abaixo de 6, ou um hematócrito abaixo de 18, é específico aí no nosso caso. A pré-eclâmpsia grave é uma indicação de transfusão, sepse, insuficiência renal aguda, bacteremia, uma crise aguda, né, de síndrome torácica, uma hipoxemia e no pré-operatório de cirurgias de médio e grande porte. O objetivo é manter os níveis da hemoglobina S abaixo de 50% e o hematócrito em torno de 25%. Lembrando aí de usar as hemácias irradiadas e deleucotizadas, que são pacientes que geralmente são transfundidas muitas vezes ao longo da vida, né? E a indicação, então, às vezes, para profilaxia primária ou secundária de EVE e preparo pré-operatório, essas transfusões também. Essa questão da hemácia irradiada e leucotizada já é padrão, só que o pessoal mais do banco de sangue preocupa com isso, mas eu acho que é bom manter no nosso protocolo para ficar claro também. Tem mais alguém soltando foguete aí, eu não sei, Gui. Aqui também. Pode seguir? E só deixa eu perguntar uma coisa. Essa questão da bacteremia e da hipoxemia é no caso da paciente tá em sepse ou em qualquer infecção, você já pesquisa, você já faz uma gasometria arterial, pede hemocultura? Na verdade, a gente tem que evitar dela ficar em sepse, né? Porque é difícil de sair. Então, às vezes, nesses casos, faz uma transfusão mais precoce. Se ela tiver... Porque ela já fica com a hemoglobina mais baixa. Então, se ela está começando a descompensar, às vezes você já tem que partir para uma transfusão mais precoce. Tá certo. Obrigada. Que eu li no Marina, quer protocolo. acrescentar alguma coisa a respeito da transfusão? Eu não achei que os trabalhos que eu li são muito específicos nas indicações, por exemplo, na sepse, na bacteremia, né? Não tem critérios muito bem definidos. E entre os vários estudos, as indicações absolutas são muito controversas, né? Antigamente então, eu coloquei fazia de uma todo média. mundo. Sim. Teve um período que fazia de todo mundo. Atualmente é mais por indicação mesmo. Sim. Se tá hemoglobina S muito alta ou hematócrito baixo. Né? Pode seguir, Gui. Beleza. Então, aqui só para ilustrar, né, os tipos de transfusões que a gente tem, nós temos as transfusões simples, que são os concentrados de hemácias. O objetivo é manter a hemoglobina entre 8 e 9, preferível nos casos, né, que a gente falou, de uma hemoglobina mais baixa ou hematócrito mais baixo. Lembrando que o objetivo é que essa hemoglobina, a gente não quer uma hemoglobina tão alta nessas pacientes por causa do aumento da viscosidade, né, ela já tem essas hemácias, esses drepanócitos, então aumentar demais a hemoglobina pode ser um problema. E tem também a exsanguinotransfusão, que é com o objetivo de diminuir o percentual das hemoglobinas S para menos de 50%. E aí elas são indicadas na profilaxia primária ou secundária de um AVE, de uma síndrome torácica aguda ou no preparo de grandes cirurgias. É preferível nos casos que o paciente já tem uma hemoglobina basal um pouco mais alta, acima de 9, ou nos casos de risco de sobrecarga cardíaca, que são pacientes que, né, por causa dessa vasoclusão crônica, geralmente tem algum tipo de disfunção cardíaca associada. E aí lembrar de repetir a eletroforese de hemoglobina e o painel de hemácias após cada transfusão que a gente tiver necessidade de fazer. Pode ir. Beleza. Em relação à assistência ao parto, a gente tem o uso liberal de analgesia, tenha preferencialmente o objetivo de conduzir o trabalho de parto com uma peridural contínua, reposição de fluidos se necessário, né, não sobrecarregar a paciente, manter uma monitorização da saturação, ficar avaliando avaliar a necessidade de oxigenoterapia, ter uma monitorização fetal rigorosa, com ausculta intermitente ou cardiotocografia. A via de parto não muda nessa doença, vai ser por indicação obstétrica, e avaliar a necessidade de hemotransfusão antes do parto, conforme aqueles critérios que a gente conversou. E no puerpério, alguns cuidados especiais, deambulação precoce pelo risco de trombose, analgesia e reavaliar os níveis de hemoglobina dessa paciente antes da alta. Marina, alguma consideração a respeito da reposição de fluidos? Que antes a gente usava uma reposição mais agressiva, vamos dizer assim. Sim, na verdade eu até ia falar sobre isso no próximo tópico.
Acho que eu vou deixar o Gui falar, Então depois eu apresenta o faço próximo observação. Ok. Bom, então seguindo sobre a abordagem agora das crises falciformes, né, que são as doenças agudas, as crises agudas, uma delas é a crise vaso-oclusiva. Os sinais e sintomas são dor intensa, localizada ou generalizada, pode estar associada a febre baixa, leucocitose leve e inespecífica. A conduta, então, é um atendimento e analgesia rápida no pronto-socorro, com reavaliação frequente da dor. A gente tem que ser agressivo no tratamento dessa dor, usar opioide, paracetamol, anestesia regional, se necessário, no puerpério usar ketamina e anti-inflamatórios, e otimizar também a analgesia, deixando outros analgésicos, se necessários, para manter dor zero, porque dor também é um fator que piora o quadro no geral dessas pacientes. E afastar fatores predisponentes dessa crise, que podem ser a desidratação, hipotermia, acidose, estresse e infecção. Então, a gente tem que, pelo menos, investigar aí o foco urinário, via aérea superior e pulmão. Orientar a hidratação via oral frequente e a hidratação venosa, que é apenas para manter o estado euvolêmico. Ter cuidado com a função cardíaca e pulmonar e renal da paciente, né, como a gente conversou, e transfundir apenas nos casos que não for responsivo a essa hidratação aí, e analgesia que a gente propôs. Quer falar, Marina? Sim. O que me chamou a atenção foi que os trabalhos que eu li são menos rigorosos em relação à questão da hidratação. Eu lembro que tem muito tempo que eu não faço um atendimento de paciente com hemoglobinopatia, mas eu lembro na residência a gente tinha meio que um combo para essas pacientes, né, que chegavam em crise álgica. Elas recebiam oxigenoterapia, recebiam hidratação vigorosa e analgésico, geralmente opioide. O que eu vi, então, estudando esse tema, foi que a hidratação realmente é na medida do necessário, né? Não se fala num volume específico e nem necessariamente em hidratação vigorosa. Até no protocolo da Associação Americana de Hematologia, eles falam que não recomendam nem contra nem a favor a reposição volêmica na crise álgica aguda. E em relação à oxigenoterapia, eu nem mencionei no protocolo, mas eu vi estudos diferentes, assim, que alguns falam em dar oxigênio suplementar e outros não, de forma rotineira, né? Além disso, o opioide é o primeiro analgésico que a gente pensa em usar com muito cuidado, porque muitas vezes são pacientes que já fazem uso crônico ou que têm crises agudas frequentes com necessidade do uso agudo, né, do opioide. Então, o que se recomenda para a gente tatear a dose é você ter acesso à informação de qual foi a última dose efetiva, que a gente nem sempre vai ter essa informação, ou usar uma dose um pouco maior à dose crônica que a paciente já usa. E como alternativas, né, assim, claro, tem o paracetamol, se já tiver tido parto, a opção dos Zynes, se não tiver disfunção renal, existe também. Pode-se lançar a mão de anestesia regional, peridural, e parece que existe uma possibilidade também de usar dose subanestésica de ketamina, também é uma opção. Então, acho que é isso nessa parte. Tá, a questão aí da dor eu acho que é fundamental, porque a dor é o grande desencadeante dessas crises. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ficar bem claro, que o controle da dor ele tem que ser agressivo mesmo. A gente pode usar opioide, deve, né? Geralmente essas pacientes, elas até já têm lá do Hemominas uma orientação de o que usar em caso de dor, que ela já vai fazendo, vai escalonando os analgésicos para evitar que ela entre numa crise mais aguda. Logicamente, a hidratação ela faz parte desse pacote, mas eu concordo com você que não precisa de ser uma hidratação para deixar a paciente inundada de líquido, né? Ela tem que receber o suficiente apenas para que ela diminua a crise e consiga sair dessa crise o mais rápido possível. Pode continuar aqui. Seguindo, então, temos também nas crises falciformes o sequestro esplênico agudo,
É mais comum nas crianças, nos adolescentes, né, e nas pacientes que têm essa hemoglobinopatia SC, porque, no geral, as pacientes com anemia falciforme acabam com uma esplenectomia mais cedo na vida. Os sinais e sintomas são uma dor abdominal, um aumento abrupto do baço, pancitopenia e uma queda brusca do hematócrito. A conduta é afastar os fatores predisponentes e fazer uma transfusão sanguínea simples. A síndrome torácica aguda, os principais sinais e sintomas é febre, tosse, dor torácica do tipo pleurítica e a presença de um novo infiltrado pulmonar na radiografia de tórax. Geralmente vem como uma consolidação alveolar e não uma atelectasia. E a presença de leucocitose também. Lembrar que pode cursar com uma hipoxemia grave, e o diagnóstico diferencial é também a principal causa da síndrome torácica aguda, que é uma pneumonia. Mas tem também o infarto pulmonar, embolia pulmonar, embolizações de medula óssea. Lembrar que essa é a principal causa hoje de morte nessas pacientes, em crises agudas. A conduta, então, aí tem essa observação em relação à hidratação, de ser mais criterioso. O uso de antibiótico terapia, começar com largo espectro, quando a gente tem esses sinais e sintomas. Analgésicos, como a gente já falou da importância deles. Oxigênio terapia e a transfusão sanguínea com o objetivo de manter a hemoglobina próxima a 10. E preferir exsanguíneo transfusão para reduzir a hemoglobina anômala e tentar reverter um pouco o quadro. Aí, no caso, você tinha retirado a hidratação, Marina, mas eu acho que a gente pode deixar como hidratação, se necessário, hidratação igual está no outro, né? Tá bom. Ok? Pode seguir, Gui. Beleza. Bom, então, no geral, é isso. O critério para saída do protocolo é a paciente, a gente definir que ela não tem uma hemoglobinopatia. Os autores declararam que não tem conflito de interesse. As referências usadas para produzir esse protocolo são essas. E é isso. Muito obrigado. Obrigado, Gui. É um protocolo mais genérico mesmo, é mais visando aí o entendimento da doença e o tratamento inicial, né, das hemoglobinopatias. Alguém quer fazer mais algum comentário? Só duas coisas que eu lembrei aqui, professor. Diga. Que é importante, principalmente no pré-natal, conhecer qual o genótipo, né, da hemoglobinopatia para avaliação de risco, porque cada genótipo carrega riscos diferentes, né? E a gente tem que ter atenção com o uso do opioide próximo ao termo, por causa do recém-nascido, né? E colocar a pediatria a par, enfim. Sim. Só isso. Ok. Ok? Alguém mais, gente? Então tá, gente. Então vou agradecer todo mundo. Muito obrigado. Até semana que vem.